Irmãos, você que é pai ou é filho, você lembra como é que o seu pai te irritava? O que seu pai fazia para irritar você? E você que é pai, principalmente os pais, né? Mãe não gosta muito de irritar filho, mas mãe também. O que é que você faz que mais irrita o seu filho? O que é que você faz que você irrita seu filho rapidamente? Pense comigo só um pouquinho. Mas para de pensar que até o final nós vamos responder para você a essa pergunta. Então, sem mais delongas, nós temos pouco tempo, né? Nós vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos falar sobre família. O tema hoje é relacionamento familiar. O Departamento de Família, do Ministério de Família da nossa igreja, escolheu esse tema sobre a família em construção, a reconstrução, reforma da família, enfim, as estruturas da família. E hoje nós vamos pregar sobre o relacionamento entre pais e filhos. Vamos ler juntos do versículo 1 ao 4? Vamos lá? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, eu quero orar mais uma vez. Senhor, eu oro para que não sejam as minhas palavras, mas aquilo, Pai, que Tu já intentou para falar para as famílias desta igreja, Senhor. Que seja ouvida, Senhor, e que seja colocada na tábua de cada coração aqui. Que Tu seja aquele a ministrar em primeiro lugar, Senhor. E que toda a verdade da Tua palavra, ela possa produzir fruto no coração de cada um que está aqui nesta noite. Então, Senhor, que a Tua palavra, ela possa penetrar nos ouvidos e alcançar o coração de cada um de nós, e que possamos sair daqui ministrado por ela, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, tem uma foto que eu quero mostrar aqui. Mostra aquela primeira foto, Gustavo. Do Dia das Mães. Né? Eu não sei se vocês lembram, quem aí da década de 90, 80 vai lembrar desses cartões, né? Tem a foto aí? Isso, quem comprava isso no camelô, né? Usava muito no Natal, mas às vezes você também no Dia das Mães, né? Os filhos escreviam para as mães, né? E também tinha o do Dia do Papai, o Dia dos Pais. Irmãos, conta uma história, não é essa não, é outro cartão, isso aí é só para o final, Gustavo. Essa é só no final. Conta uma história de uma empresa de cartões de Natal, que ela fabricava esses cartões, e fazendo uma campanha nos presídios masculinos, eles resolveram enviar uma quantidade, né, cerca de 500 cartões para um presídio no Dia das Mães. Vamos repetir isso no Dia dos Pais, né? Eles tinham mandado 500 cartões no Dia das Mães. No Dia dos Pais, o dono da gráfica resolveu ousar e mandou 600 cartões. Ora, se no Dia das Mães mandei 500 cartões e faltou, então vamos mandar 600 cartões no Dia dos Pais. E para a tristeza e decepção do dono da gráfica, o diretor ligou: olha, meu rapaz, a tua intenção foi boa, mas eu não sei o que aconteceu. Nem 100 cartões foram recebidos pelos presidiários. Né? Então, eles não quiseram mandar cartões para os seus pais. Meus queridos, eu quero meditar com vocês no livro de Efésios e falar um pouquinho do contexto, porque Paulo escreveu, fortalecendo assim
o lar cristão. Uma breve panorama aqui do livro de Efésios, né? É a carta de Efésios, escrita por Paulo à cidade de Éfeso, que era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E Éfeso era também uma rota comercial de grande importância e tornou-se o centro comercial daquele lugar. E Éfeso também ostentava o templo pagão, né, muito famoso, dedicado à deusa romana Diana, né, que era o nome latino da deusa grega Ártemis. E o seu grandioso templo, tem a foto aí, né, da cidade de Éfeso, Gustavo? E seu grandioso templo era uma das grandes maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo. E obedientes à palavra de Deus. Paulo escreve aos Efésios para poder expandir os horizontes dos seus leitores, a fim de melhor compreenderem do propósito eterno de Deus, da sua graça, e passando a valorizar os alvos sublimes que ele estabeleceu para a sua igreja. Então, Paulo não tinha muita dificuldade com heresias, né? Paulo ele não tinha muito que corrigir os Efésios. Então, ele escreveu aos Efésios para encorajar, para que eles tivessem uma vida com um alto padrão. O apóstolo Paulo enfatiza que somos salvos não somente para o nosso benefício, mas, primeiramente, para trazer glória e louvor ao nosso Deus. E o ponto culminante do propósito de Deus na dispensação da plenitude dos tempos é fazer todas as coisas no universo, isso é, as coisas celestes e as coisas terrenas, convergir para Cristo. Tudo que façamos, devemos fazer para a glória de Cristo. E isso a gente aprende muito na palavra de Deus. Devemos sim buscar as coisas que são do alto para a glória de Deus, sim, mas não devemos desprezar as coisas terrenas, porque as coisas terrenas também devem convergir para a glória de Deus. E isso é crucialmente importante que todos os cristãos reconheçam esse fato. O apóstolo Paulo, preocupado com os Efésios, inclusive ele faz 2 orações em seus livros, né? Primeiro está lá em Efésios 1, de 15 a 23. Acompanhe comigo. Diz assim: por isso também, eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à destra das regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós vemos aí que o apóstolo Paulo dedicava-se à oração em favor dos Efésios, para que eles compreendessem que o viver dele deveria ser para a glória de Deus Todo-Poderoso. E ele faz uma segunda oração, no capítulo 3, do verso 14 ao 21, que diz o seguinte: Paulo ora novamente: por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome,
Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender, olha aí, irmãos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, Paulo, ele fez de Éfeso o centro da evangelização. E por uns 3 anos, e segundo parece a igreja, floresceu por algum tempo, mas, posteriormente, esta igreja precisou de advertência. Paulo orava a favor deles. Eles floresceram. Eles se tornaram aqui, irmãos, praticamente exemplo. Mas, posteriormente, eles desfaleceram, começaram a vacilar. E tanto, eles são tão importantes para Jesus, que lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, ela é citada no seu capítulo 2. E com grande amor, Jesus manda escrever ao anjo da igreja que estava em Éfeso. E diz assim a carta, no capítulo 2. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras que você realiza, tanto o seu esforço com a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia, irmãos. Éfeso, embora sido orientada, ensinada, ela abandonou o primeiro amor. Ela abandonou o primeiro amor. E abandonar o primeiro amor é quando você não pratica mais as primeiras obras. Que primeiras obras, irmãos? Aquelas que demonstram que você realmente ama o Senhor. E faz não porque vai alcançar, mas porque alcançou, foi alcançado por sua graça. E tendo abandonado o primeiro amor, começou a surgir um esfriamento que levou o povo às velhas práticas do pecado, principalmente nas esferas dos relacionamentos familiares. Eles preservavam com perseverança a doutrina e rejeitavam os falsos apóstolos. É importante destacar aqui que Jesus destaca que eles odiavam os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era uma seita que atuava dentro da igreja e compactuava com aquilo que chamamos, hoje de graça barata, que seria hoje uma libertinagem espiritual que dava folga para praticar idolatria e imoralidade. Irmãos, e hoje nós começamos a entender que os frutos dessa seita ainda continuam no meio da igreja. Pessoas dizem que muitas coisas não têm nada a ver, mas que, na verdade, é idolatria
e muitas das vezes imoralidade. E Jesus aqui destaca que Éfeso, eles não compactavam, eles rejeitavam os nicolaítas, eles guardavam os mandamentos do Senhor e a sua palavra. Eles também rejeitavam os falsos mestres, os falsos apóstolos, porque eles conheciam a sã doutrina dos apóstolos. Queridos, esse era o contexto de Éfeso quando Paulo escreve esta carta. Paulo os aconselhava, Paulo mostrava para que fomos vocacionados, Paulo mostrou claramente que todo o nosso viver, inclusive nos nossos relacionamentos terrenos, devemos devotar e convergir toda a glória para o Pai eterno. Mas eles esfriaram no amor. Irmãos, eu quero, através dessa exposição de Efésios, falar hoje no culto da família sobre o tema disciplina, a parede de proteção para que um lar esteja protegido. Paulo, nos seus ensinos, ele foi bem enfático em mostrar qual era a verdade da graça de Deus, como fomos alcançados. Ele disciplinava a sua igreja através do ensinamento. E hoje eu quero compartilhar para vocês alguns pontos que devemos observar para que, assim como a igreja de Éfeso foi considerada uma igreja zelosa, nós também possamos ser considerados zelosos em nossa família. O livro de Efésios, ele está estruturado em 6 tópicos que revelam o propósito divino para o homem e a igreja de Cristo. Eu não vou falar de todos os tópicos, senão precisaríamos aqui de umas 5 horas, né? Mas nós vamos nos ater ao 5º tópico dessa divisão, que mostra os modos práticos de cumprir o propósito de Deus na igreja. De que forma prática a igreja tem que cumprir os seus propósitos. E através dessas subdivisões que encontramos, dos modos práticos de cumprir o propósito de Deus na igreja, nós encontramos, através da união, segundo, da renovação da vida pessoal, terceiro, da sujeição nos relacionamentos, quarto, a fortaleza no conflito espiritual. E eu quero me apegar aqui no 3º tópico, que é a sujeição nos relacionamentos. E dentro desse subtópico de Efésios, sujeição nos relacionamentos, nós destacamos aqui mais 4 tópicos. Primeiro, no capítulo 5, no versículo 21, que diz: sede sujeito uns aos outros, no temor de Cristo, ele vai falar sobre o princípio da sujeição dos relacionamentos. Então, primeiro, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. O 2º tópico fala sobre maridos e mulheres. Marido e mulher. O relacionamento do casamento, o relacionamento conjugal, que é do capítulo 5, dos versículos 22 ao 33. E ele vai mostrar a figura de Cristo e sua igreja em amor e submissão. Então, assim como Jesus é para a igreja e vice-versa, o marido deve ser para a sua esposa e vice-versa. Assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela e morreu por ela, o marido também deve fazer o mesmo. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, a esposa também tem que se sujeitar ao seu marido em amor. O 3º tópico diz o seguinte: filhos e pais, que é o relacionamento paternal através da disciplina, que é o capítulo 6, de 1 ao 4. E, por último, o relacionamento de escravos e senhores, que é do capítulo 6, do 5 ao 9. Mas hoje nós vamos discorrer aqui, em poucos minutos, sobre Efésios 6, 4, que diz: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero trazer outras versões.
para que haja um melhor entendimento. Porque quando nós perguntamos, como é que um pai provoca o filho à ira? Vocês estão pensando até agora, né? Como é que eu provoquei meu filho à ira? Né? Ou como meu pai me provocou a ira? E a gente tem uma concepção de que a ira é quando você fica com raiva, quando você é contrariado. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, na tradução NVI, fala o seguinte, não provoqueis os seus filhos à ira, antes criem-no segundo a instrução e conselho do Senhor. Na Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Na versão King James, diz o seguinte, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Irmãos, interessante aqui, né? Na disciplina, na admoestação, na disciplina e no conselho do Senhor. Eu quero agora, nessa exposição, primeiramente com o tópico que diz o seguinte, como um filho é provocado à ira, ou ele é irritado? Foi a pergunta que eu fiz aqui no começo. Hoje, onde estão os filhos da ira, irmãos? O que é uma pessoa irada? Por que eles ficam irados? Mostra aquela foto aí que eu coloquei. Naquela fila na frente, vocês vão entender que foto é essa. Aonde estão os filhos da ira hoje? Irmãos, essa foto aí, entrou o Wi-Fi aqui, eu falo alguma coisa, já aparece aqui para mim. Sabe o que é essa foto, irmãos? Essa foto ela é em Bangu. Isso aí é na porta do presídio Bangu 1. Se você der um zoom na foto, você vai ver ali que 99,9% são mulheres indo visitar os seus filhos. E eu pergunto, onde estão os filhos da ira? Estão encarcerados, estão nos guetos, estão à margem da sociedade. E o que leva o filho a ser irado? Primeiro, excesso ou ausência de autoridade. Excesso ou ausência de autoridade. Em Provérbios capítulo 13, verso 24, diz o seguinte, o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Às vezes, né, nós éramos ensinados, quando nossos filhos eram pequenos, falar assim, eu não vou bater no meu filho porque eu amo meu filho. Eu quero que meu filho goste de mim, mas a palavra de Deus vai na contramão e diz o seguinte, o que retém, aquele que não usa a vara, odeia o seu filho. Mas quem o ama, este o disciplina desde cedo. Em Provérbios 22, 15, diz o seguinte, a tolice, ou a estultícia, ou a maldade, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, quando você não educa o seu filho, não disciplina o seu filho, ou quando você tem o excesso de correção, porque a palavra de Deus fala o seguinte, corrigiu os seus filhos, mas corrigiu com amor. Não é para matar o seu filho, mas é para corrigir com amor. Segundo, quando não há coerência nos pais. O filho fica irado quando vê que os pais falam alguma coisa, mas vivem outra. O pai manda ser honesto, mas vive na desonestidade. O pai manda ser educado e tratar com cortesia, mas dentro de casa ele é bruto, ele não sabe tratar a esposa, os filhos, os vizinhos, os pais. Então, quando não há essa coerência, quando existe aquele jargão mundano, que não é de Deus, que diz, não faça o que eu faço, faça o que eu digo, isso não funciona. Quando não há essa coerência, os filhos se tornam irritados. Terceiro, quando os pais não têm tempo para ouvir, orientar e ajudar seus filhos em suas necessidades. Agora pode botar aquela foto do pai e o filho. Os pais que estão totalmente envolvidos com seus trabalhos, ministério, e não tiram tempo para escutar o seu filho nas suas necessidades. Aí você pensa, meu filho tem que vir a mim. Não, meu filho, não é. A palavra, se não me engano, eu esqueci, irmãos,
esqueci mesmo, não sei se é Ageu, fala o seguinte: e converterá o coração dos filhos aos pais? Não. E converterá o coração dos pais aos filhos, porque é o coração dos pais que afasta-se do coração dos filhos. Então, quando os pais não têm tempo para ouvir os seus filhos, para orientar e ajudar os seus filhos em tuas necessidades, ficou grande, agora se vira. Você não é homem agora? Dá o seu jeito. Não. O pai, ele é pai em toda hora. Se o filho errou, como um pai que se compadece de nós, o nosso Deus, assim nós devemos também se compadecer dos nossos filhos. Quando os pais negam o seu tempo, roubam o seu tempo de se preocupar com seus filhos, de aconselhar os seus filhos, os pais estão tornando os seus filhos irritados. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a paz que, por serem liberais, empurra os filhos para o abismo da permissividade e da licenciosidade. Os pais que irritam os filhos pecam contra Deus, porque se insurgem contra os princípios estabelecidos por Ele. Pecam contra os filhos, porque destroem a vida emocional e espiritual deles, em vez de educá-los com amor e sabedoria. O comentarista Warren Wiersbe, é muito difícil falar isso aqui, hein? Vou passar para o pastor me ajudar aqui, pastor. Ele diz o seguinte, esse pastor: os pais que não conseguem disciplinar a si mesmo não são capazes de disciplinar os seus filhos. Os pais que não são capazes de disciplinar a si mesmo não são capazes de disciplinar a si mesmo. Irmãos, eu estou ainda, né, irmão? Vou falar que estava obeso, né, vamos dizer assim, né? No tratamento e gordura no fígado, tive que fazer uma dieta. E às vezes em casa eu falei, eu tenho que cortar isso, isso e isso. E às vezes eu ia abusar e meus filhos iam me chamar a atenção. Pai, o senhor não pode comer isso. Se eu fosse autoritário, eu diria, eu como que eu quero, aqui quem manda sou eu. Se eu não sei me disciplinar, como é que eu vou disciplinar meus filhos? Eu tenho que ser humilde, filho, obrigado, continue me ajudando, porque eu vou me disciplinar. Eu vou comer menos açúcar. Me fez lembrar aquela ilustração, né? Volte daqui a algumas semanas que eu vou dar esse conselho para ele. Porque se eu não faço, como eu vou aconselhar? Então, os pais que não conseguem se disciplinar, irmãos, eu estou dizendo em todas as áreas da sua vida. Se eu não leio a Bíblia, como eu vou incentivar meu filho a ler a Bíblia? Se eu não faço uma caminhada, uma atividade física, como eu vou incentivar meus filhos a fazerem isso? Se eu não trato bem a minha esposa, como eu vou incentivar meus filhos? Sejam galantes, sejam corteses com as suas namoradas, com as suas esposas. Eu tenho que primeiro fazer para depois ensinar. Segundo, o que fazer para não provocar o filho à ira? Irmãos, esse A está acraseado, significa como não provocar o filho a se tornar um irado. O próprio texto de Efésios, ele diz o que tem que ser feito. Em Efésios 6:4b, diz o seguinte: mas, pode ver, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, vírgula. Ele dá a resposta, irmãos. Mas criai-vos. Tratem de criá-los. Olha só, ele é duro, né? Igual a nossa mão. Ó. Trata de fazer isso. Né? Eu lembro quando minha mãe deixava de fazer alguma coisa, ela falava, ó, trata de resolver isso agora. Eu tinha temor. Então a palavra diz, tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina, doutrina, instrução, né? Do termo grego pandeia, que denota tanto ensino para instrução, como para correção. Disciplinar o filho não é só corrigir o filho quando ele faz algo errado, não. Disciplinar é instruir. Instrua o menino, o filho, no caminho. Vá com ele mostrando o que tem que ser feito. E o pai,
Interessante aqui, irmãos, que eu vou falar daqui a pouco também, é que a instrução aí, antes o apóstolo Paulo, ele instruía mãe e pai, como falamos sobre pais. Mas essa disciplina, ela é cabível principalmente ao pai, ao homem. Por que isso? Porque lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 a 9, Moisés ele repete lá as leis e ele conclama aos pais da nação de Israel. Ele tira as mulheres, olha, as mulheres, né, cuidam do lar, sejam submissas, sejam auxiliadoras, mas aos pais da nação de Israel. Vamos ler? Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz assim: escute, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhes serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Qual era a disciplina aqui que os pais deviam ensinar aos seus filhos? Primeiramente, você pode ter uma boa educação, uma boa formação, mas a ordem aqui é: ame o Senhor teu Deus com todas as suas forças. Ame o Senhor teu Deus. O primeiro dever de um pai é ensinar os filhos, através da disciplina, a amar ao seu Deus. O princípio da disciplina eficaz consiste no primeiro e contínuo ensinamento com base na educação de filhos. É o ensinamento a amar a Deus. O termo disciplina, irmãos, também significa, é oriundo do termo discípulos, discipulados. E nós aprendemos com a palavra de Deus, quanto mais instruções nós damos aos nossos filhos, menos necessidade de correção. Mais instrução, menos correção. Mas tanto a instrução quanto a correção, elas devem fazer parte da disciplina cristã. Mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, ou conselho do Senhor. Admoestar, irmãos, significa corrigir com amor, advertir com amor. Não é espancar, desculpa a expressão, entre aspas, esculachar o seu filho. Irmãos, às vezes nós nos deparamos com pais, né? Às vezes é crentes, que ao invés de corrigir e advertir seus filhos com amor, irmãos, eles agridem seus filhos com palavras. Irmãos, isso é pecado. Sabe por quê? Se alguém me dá algo para cuidar, vamos dizer que essa bateria, o dono dela me empresta. Irmãos, eu vou cuidar dela. Eu não vou espancar ela. Quando terminar aqui, eu vou limpar, porque não é minha. Eu tenho que cuidar, eu sou mordomo. E a Bíblia fala que nossos filhos são herança do Senhor. Eles pertencem ao Senhor e nós vamos dar conta ao Senhor dos nossos filhos. Então, tanto a falta de disciplina como corrigir com brutalidade, irmãos, é pecado contra Deus, porque nós não estamos cuidando daquilo que é dele. Então, admoestar, advertir com amor. Em outras traduções, conselho do Senhor. O que são os conselhos do Senhor? São os seus planos e os seus propósitos. Lá em Efésios, irmãos, no capítulo 1, já estou indo para o fim, primeiro capítulo de Efésios 3 a 14, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o ministério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como a da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra de verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Irmãos, esse é o conselho do Senhor. Está no centro da sua vontade. Então corrija o seu filho. Corrija com amor. Mas o leve para o centro da vontade de Deus, que é o conselho do Senhor. E por último, qual é o resultado da ira? O resultado da ira, irmãos, é Colossenses 3, 21, que diz o seguinte: Colossenses 3, 21. Pais, não irritem seus filhos, quer dizer, não provoque seu filho a ira, para que eles não fiquem desanimados. Paulo, agora, ao escrever aos Colossenses, ele acrescentam, para que eles não fiquem desencorajados, ou para que não fiquem desanimados. Irmãos, ânimo significa alma. Desanimado é aquele que perde a sua alma. Quando a gente fala de alma, fala da vontade de viver, vontade de produzir. Do grego, atimosim, que quer dizer sem espírito. Desanimado quer dizer sem o espírito, sem força ou abatimento na alma. Quando os pais irritam seus filhos, eles perdem a vontade de produzir. E aí nós vemos muitos jovens vivendo em depressão, nas drogas, rebeldes, e se voltam até contra Deus. Queridos, concluindo, a igreja de Éfeso era tão importante para Jesus, que ele a cita no livro de Apocalipse. Por Jesus ela foi elogiada por seu esforço e perseverança, e não tolerar as falsas doutrinas. Mas foi advertida por ter abandonado o primeiro amor. E o imperativo de Deus para Éfeso foi bem claro: volte ao primeiro amor. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Entre no conselho do Senhor. E para nós, outros aqui, a palavra de Deus nos aconselha também. Voltemos ao primeiro amor e às práticas das primeiras obras. Lembremos dos nossos compromissos com o nosso Deus, de fazermos tudo convergir para a sua glória e o seu nome. E isso, é claro, inclui os nossos relacionamentos familiares. Para ter uma casa, irmãos, basta ter paredes e teto. Mas para construir um lar, é necessário disciplina, amor, comunhão e principalmente a harmonia. Irmãos, Jesus, Ele é a rocha. E nele deve estar fundamentada a nossa família. Nunca é tempo para se arrepender. Nunca é tempo, irmãos, para dizer para Cristo: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. E dizer, vamos orar, irmãos. Que tu possa, Senhor, através da tua palavra, assim como Paulo exortava a igreja de Éfeso, Senhor,
e ensinava. E assim como o próprio Jesus, na carta de Apocalipse, demonstrou o seu amor àquela igreja, Senhor. Tu tem derramado desse amor por nós também, Senhor. E nós somos compulgidos, ó Pai, e constrangidos, Senhor, a cada dia nos arrepender e voltar a este primeiro amor e te pedir, Senhor, nós recebemos essa mesma oração que Paulo fez pelos Éfesos. Queremos ser encorajados, Senhor, e nos pôr de joelhos, assim como Paulo fez, e pedir, Senhor, encha-nos com teu espírito de sabedoria. Nos dê do teu espírito, Senhor, e força, para que possamos praticar as boas obras, as primeiras obras, e que possamos viver no conselho do Senhor, para que a nossa família, Senhor, possa usufruir de uma paz e harmonia em nosso lar, e para que essa parede que é a disciplina possa proteger o nosso lar de toda a investida desse século. Em nome de Jesus, amém e amém.